Estamos de volta, pessoal. E estamos de volta. A gente foi para o intervalo, na verdade, já na crise síria, né? Então, o que era para ser mais um dos países ali da Primavera Árabe, né? Um processo de democrático, até diria eu, de movimento popular derrubando o presidente, no caso da Síria, virou uma guerra civil. E o impacto dessa guerra civil é muito grande. Por quê? O que está acontecendo na Síria é que a gente não tem, nesse momento, uma clareza de uma supremacia de força do governo do Assad em relação aos manifestantes. E nesse quadro de instabilidade, duas coisas estão aparecendo mais nitidamente. Uma é a questão dos refugiados, que eu vou te mostrar agora, e a outra é a questão do Estado Islâmico, que eu te mostro já já. Vem aqui para a tela para a gente olhar. O Acnur é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Tá? É a parte da ONU que lida com isso, a sede é lá em Genebra, na Suíça. E ele solta um relatório anual chamado Tendências Globais. E o Acnur trabalha basicamente com migração forçada. É claro que você até pode pensar que toda migração é forçada, se a pessoa se desloca, é porque alguma coisa o impeliu. Não, não é disso que eu estou falando, é forçado mesmo, é na base da porrada. Então, quando você pega os países do mundo que mais emitem refugiados, há 30 anos era o Afeganistão. Pela primeira vez esse ano, em 2015, o número de sírios superior ao número de afegãos. E se você for olhar para onde eles vão, é sempre para o vizinho. Então, para onde vão os afegãos refugiados? Vão para o vizinho, que é o Irã ou o Paquistão. Para onde vão os sírios refugiados? Para o Líbano, para a Turquia. Você acha que é uma maravilha lá o Líbano? Não, cara, mas é o que tem para hoje. O refugiado não pode planejar nada, ele corre, corre, pega, pega, e ele vai. É o que essa reportagem mostra. Dá uma olhada. 23 de junho, mas não é 23 de junho de 2015, é 2014. A Agência da ONU para Refugiados relatou no último dia 20, no Dia Mundial do Refugiado, que o número de refugiados requerentes de asilo e deslocados internos no mundo, pela primeira vez na era pós-Segunda Guerra, ultrapassou 50 milhões de pessoas. O relatório anual de Tendências Globais do Acnur, que se baseia em dados compilados pelos governos, organizações não governamentais, parceiras e pelos registros da própria organização, revela que 51 milhões e 200 mil pessoas se deslocam forçadamente até o final de 2013, totalizando 45 milhões. Aí ele vem, esse grande aumento foi impulsionado pela guerra da Síria, mas eu tenho uma novidade para vocês. Foi impulsionado pela guerra da Síria, mas nesse relatório aqui, cadê? Nesse relatório aqui, dá uma olhada, número de refugiados no final de 2013. Afegãos, 2 milhões e meio. Sírios, 2 milhões 468 mil, pois eu tenho os números do final de 2014. E, pela primeira vez, a Síria superou o número de afegãos. Já são mais de 3 milhões de sírios refugiados. Então isso aí pode ser explorado na sua prova como hoje o grande conflito do mundo. Agora, se você vai olhar a lista de quem emite refugiados, só tem gente ferrada, né, pessoal? Síria, Afeganistão, Somália, Sudão, Congo, Mianmar e Antiga Birmania, Iraque. A Colômbia está dando uma melhorada, tá? A Colômbia tem conseguido aí avançar no acordo de paz com as Farc, está dando uma melhorada. Vietnã, Eritreia. E aí esses países são os países que emitem refugiados. A outra discussão é, e o Estado Islâmico? Se eu estou falando de Síria, por que o Estado Islâmico vai entrar aí? Porque o Estado Islâmico não é um Estado, pelo menos não é um país reconhecido pela comunidade internacional. O Estado Islâmico se chama ISIS, que em inglês é Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Repara que os dois países onde o Estado Islâmico está atuando são dois países de grande instabilidade recente. A da Síria eu acabei de contar. A população se mobilizou na esteira da Primavera Árabe para derrubar o ditador. O ditador conseguiu reagir, virou uma guerra civil. E o Iraque? O Iraque está ocupado pelos Estados Unidos desde 2003. Derrubaram o presidente de então, que era o Saddam Hussein, e por aí vai. Não é coincidência que dois países marcados pela instabilidade sejam os países hoje em que há a atuação do Estado Islâmico. E o que é o Estado Islâmico? É um movimento radical, extremamente radical, de base fundamentalista, mas não é o único. A Al-Qaeda, aquela do 11 de setembro, também é fundamentalista.
O Hamas também é fundamentalista. O Talibã, lá do Afeganistão, Paquistão, é fundamentalista. O que são os fundamentalistas? Fundamentalista é quem quer voltar aos fundamentos de alguma coisa. A gente fala hoje no mundo muito do fundamentalista islâmico, mas eu posso ter um fundamentalista cristão ou um fundamentalista judeu. O movimento, no entanto, que ganha mais aparência, representatividade, é o fundamentalismo islâmico. No caso deles, querer voltar para o fundamento é voltar para o século VII, cara, que é a época de Maomé. E é aquela leitura radical, o cara é líder político e religioso, então eles querem criar um califado. Eles não estão nem aí se isso aqui é Iraque, Síria, Turquia, eles não reconhecem isso, porque eles não reconhecem os estados nacionais. Eles querem uma grande união de base religiosa radical. Pior, cresce numa área que a população está muito frustrada. E uma população frustrada busca líderes, de preferência líderes que vençam e não que percam. Então, quando o mundo ocidental fica repetindo essa imagem deles cortando a cabeça das pessoas, estamos fazendo um desserviço. Porque, no fundo, aquilo acaba alimentando ainda mais essa aura de poder em torno do Estado Islâmico. Quer ver mais? Joga aqui na tela que você vai ver um pouquinho mais. Estado Islâmico amplia cerco à cidade síria, refugiados vão à Turquia. Os militantes do Estado Islâmico apertaram o cerco a uma cidade do norte da Síria nesse domingo, enquanto as Nações Unidas disseram que o número de curdos sírios, curdo é um outro povo que também não tem Estado nacional, tá? Não acredito muito na tua prova não, é algo hoje um pouco à margem. Enquanto as Nações Unidas disseram que o número de curdos sírios que se dirigiu à Turquia pode ter chegado a 100 mil e deverá subir. Moradores da cidade fronteiriça de Ain al-Arab, conhecida como Kobani em curdo, e seus arredores disseram que militantes estavam executando pessoas de todas as idades nas regiões que conseguiram controlar e que criaram um clima de medo. Políticos curdos na Turquia renovaram seus apelos para os jovens do sudeste do país, majoritariamente curdo, para se dirigirem a Kobani para ajudar sua etnia e expulsar o Estado Islâmico que tomou conta das faixas do Iraque e da Síria nos últimos meses e proclamou um califado, você vê que a base é religiosa, no centro do Oriente Médio. Aqui está ISIL, porque há um jeito também de chamar a Síria de Levante. Então é ISIL, mas é mais conhecido como ISIS, Estado Islâmico, né, SI, do Iraque e da Síria. O ISIL, ou ISIS, Estado Islâmico, continua a avançar. Por cada lugar que passam, eles matam, ferem e sequestram. Muitas pessoas estão desaparecidas e acreditamos que tenham sido sequestradas, disse o médico Elat Avar a Reuters, por telefone de Kobani. Precisamos urgentemente de remédios e equipamentos para cirurgias, temos muitos feridos. O ISIS, né, matou muita gente nos vilarejos, cortaram as cabeças de 2 pessoas que eu vi com os meus próprios olhos. Um político curdo da Turquia que visitou Kobani no sábado deu uma visão similar das táticas militantes sunitas. Uma coisa. Quando você fala de islâmicos, muçulmanos, eles podem ser xiitas ou sunitas. Nada muito especial não, tá, pessoal? Da mesma maneira que o cristão, a maioria de vocês que estão me vendo são cristãos, né? O cristianismo é majoritário aqui no Brasil. Você pode ser católico, que é, acho que majoritário no Brasil, mas você pode ser protestante. Se fosse lá na Rússia, podia ser ortodoxo e cristão. Todos acreditam em Cristo, mas na verdade tem leituras um pouco distintas da religião. Na religião islâmica, Alá é o Deus de todo mundo. Maomé é o profeta. Mas você tem uma corrente que é uma corrente xiita e uma corrente sunita. Tradicionalmente, a gente diz que o xiita é mais radical, que é o do Irã. O Irã é xiita. Olha o Estado Islâmico, que é sunita. Aliás, Saddam Hussein era sunita, Osama Bin Laden sunita. Então, o Oriente Médio não permite muito essa simplificação. O importante é olhar que, na verdade, eles representam um ramo do islamismo, que é o grupo sunita. E é claro que o discurso deles é um discurso muito atraente. Diria eu que, indiretamente, os americanos têm um pouco de culpa, né? Porque quando entra no Iraque ali, bombardeia, quando o estrangeiro entra ali, quem é local e tem o discurso de resistência local, acaba ganhando muita força, né? Mais que uma guerra, isso é um genocídio. Eles estão entrando nos vilarejos e cortando a cabeça de 1 ou 2 pessoas para mostrá-las aos moradores, disse a Reuters Ibrahim Binici, do partido turco pró-curdo HDP. É realmente uma situação vergonhosa para a humanidade, de se pedir intervenção internacional. Alguns curdos sírios comparam a situação da minoria Yazid, do Iraque,
que foi atacada pelo Estado Islâmico nesse ano. Eles vão quebrando símbolos religiosos, é um negócio terrível. Dezenas de milhares de yazidis foram forçados a deixar suas casas em Sinjar e outros vilarejos. Os Estados Unidos promoveram ataques aéreos contra o Estado Islâmico no Iraque. Como é que lá de cima você vai saber quem é do Estado Islâmico e quem não é, cara? Isso aí é... Ao mesmo tempo, você botaria a sua população lá embaixo, os americanos, para lutar contra o Estado Islâmico? Não é moleza, não. Isso aí é um negócio muito complicado. E no fundo, quando você faz esse ataque, você cria novos mártires. E aí você acaba alimentando ainda mais o radicalismo. Isso não vai ser fácil de resolver, não. Os Estados Unidos promoveram ataques aéreos contra o Estado Islâmico no Iraque e disseram que preparavam ampliá-los para a Síria, mas não está claro quando e onde isso pode ocorrer. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Samantha Power é um bom nome para uma embaixadora americana, né? Disse nesse domingo que outros países pretendiam se unir a Washington no lançamento de ataques, inclusive árabes, né? Aéreos na Síria contra militantes do Estado Islâmico. Não faremos os ataques aéreos sozinhos, disse ela, mas vamos deixar outros países anunciarem seus comprometimentos específicos com a coalizão. Olha só, eu acho que esse mapa meio que permite que você entenda a questão. Repara, vamos lá. Estado Nacional Sírio. Aí a Síria é isso aqui. Um dos muitos países árabes do Oriente Médio, no norte da África também. Aí aqui é o país Síria. E aqui é um outro país, que é o Iraque. Os dois vivem uma clara instabilidade. Um que foi atacado pelos Estados Unidos, houve a troca do seu governo e por aí vai, que é o Iraque, litoralzinho pequenininho ali. E o outro que é a Síria, nesse contexto aí pós-primavera árabe, em guerra civil. O que é o Estado Islâmico nessa área? Nessa hora, diria até eu. Na verdade, cara, é um grupo sunita que controla esse pedaço da Síria, esse pedaço do Iraque, e não estão nem aí para o que é Iraque, Síria, Turquia. Nós somos sunitas e vamos expulsar e matar quem não comungar a nossa fé com a gente. Entendeu? Acho que o problema aí, além de tudo, além das intervenções estrangeiras e de uma população desesperada, frustrada, que vê na religião a solução, o problema também é o fato desses grupos populacionais não se sentirem iraquianos, ou sírios, ou libaneses, né? Lidar com uma massa frustrada é sempre algo muito complicado. E eles fazem disso, né, essa estratégia muito violenta, uma forma de propaganda. As imagens mostram isso, né? Estados Unidos iniciam com países aliados os ataques aéreos contra o Estado Islâmico na Síria. Os aviões da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos lançaram nessa terça mais de 50 ataques contra alvos do grupo Estado Islâmico em várias províncias do norte da Síria. Se você olhar no mapa, claro que é no norte da Síria, onde eles estão dominando. O presidente domina Damasco, que é a capital. Assim como Bagdá não está sob o domínio do Estado Islâmico. Como é que eles vão crescendo? Ok? Onde causaram um número indeterminado de vítimas, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Os bombardeios ocorreram nas províncias de Al-Haqqa, bastião principal do Estado Islâmico, Deir ez-Zor, Al-Hasaka e Alepo, e afetaram também posições jihadistas. Jihad é um nome para guerra santa, para guerra religiosa. Jihad, por isso que esse nome pode ser usado. Guerra religiosa. Filial da Al-Qaeda na Síria, que em princípio não era braço da coalizão, que inclui além dos Estados Unidos, as nações árabes da Jordânia, Catar, Bahrein, Emirados Árabes e Arábia Saudita. Olha os caras aqui. As bandeiras negras do Estado Islâmico. Eles usam bem a mídia, né, para divulgar a sua imagem. O pessoal acha que estão fazendo reportagem, denunciando os caras, estão fazendo propaganda deles. O grupo extremista Estado Islâmico controla boa parte do norte do Iraque e da Síria. O presidente americano tinha resistido até esse mês de setembro a atacar na Síria, onde há um ano se negou a intervir contra o regime de Bashar al-Assad. É o tal do ditador que se mantém lá no poder a duras penas. O avanço dos últimos meses do Estado Islâmico, um grupo fortalecido na guerra civil da Síria, você vê, ele se fortalece, o Estado Islâmico, na guerra civil da Síria e na estabilidade iraquiana. Por isso que eu falo que não dá para dizer que o Ocidente criou o Estado Islâmico, mas também não dá para dizer que as intervenções ocidentais não contribuíram para o avanço dos caras. E a brutalidade de suas decapitações. Pô, tem uma cena
que eles apreendem lá porque eles não matam só ocidentais não, cristãos. Eles prendem um piloto jordaniano. Jordânia é um país árabe, muçulmano. Tem esse vídeo, não sei nem se você deve ver. E eles prendem o cara numa gaiola e tacam fogo no cara. Então enche de álcool e tá lá aí filmando. Outra maluquice bizarra aí. Não são só árabes islâmicos de lá, não. Quantos casos de cidadãos ingleses, franceses, até um brasileiro que tentou ir lá para o Estado Islâmico para se alistar. É aquela história, pega um monte de gente que está perdida, né? E aí veio o cara, um desses ingleses, Londrina, era um DJ com a casa maneira em Londres, largou tudo e foi lá se alistar no Estado Islâmico. O que tu quer que eu fale? O que eu vou falar? Como é que eu explico isso? Não tem como explicar. Obrigar o Obama a lançar uma nova operação militar no Oriente Médio após uma década de guerras no Iraque e Afeganistão herdada de George Walker Bush. Obama insiste que esta operação será diferente das anteriores, difícil, porque em nenhum caso implicaram no envio de tropas terrestres americanas, mas enfrenta o ceticismo dos que acreditam, inclusive dentro do Pentágono, que é impossível vencer o Estado Islâmico sem combate, sem terra. Como é que você vai saber quem é do Estado Islâmico ou não? Ou se é apenas um sírio ou um iraquiano? Bom, aí uma coisa curiosa. Quando os americanos se referiam a países do eixo do mal, dentro da nova ordem mundial, o que eu chamo de nova ordem mundial é esse mundo pós-final da Guerra Fria, tá? Em geral, 3 países eram citados. Coreia do Norte, continua, vou falar dela um outro dia, hoje não vai dar. Cuba, você tem acompanhado aí uma aproximação cada vez maior do Obama em relação ao governo cubano. E Irã. E aí é curioso que esses 3 que eram colocados como eixo do mal, a Coreia do Norte continua, mas Cuba com essa aproximação e o Irã com um acordo também se aproximando aí com Obama, estão tendo mudanças. Pô, por que do nada os Estados Unidos que tanto fizeram contra o Irã, por causa do medo do programa nuclear iraniano, agora se aproximam deles? Nada como inimigo em comum, né? Como o Estado Islâmico, que é a maior dor de cabeça no Oriente Médio agora, é sunita e o Irã é xiita, na verdade os ocidentais, os americanos, são inimigos do Estado Islâmico. O Irã também. Conhece aquela frase? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. O Irã não chega a ser amigo americano, mas a relação hoje é menos tensa do que ela foi nos últimos 40 anos, desde a revolução do Ayatollah Khomeini, que é o que essa reportagem vai mostrar. Como o ponto de atrito com o Irã sempre foi o programa nuclear iraniano, a grande questão agora é fazer um acordo com o Irã, que o Irã prove que o seu programa nuclear é um programa pacífico, e você vai ver no texto de agora. Vamos dar uma olhada? Mesmo aquém da meta do Ocidente, acordo nuclear com o Irã ganha tempo. O acordo fechado entre potências ocidentais e o Irã parece conter novos dispositivos de verificação importantes para permitir a inspetores internacionais maior supervisão do... O segredo é isso aqui. O que incomoda o Ocidente, Israel, que é aliado americano, é o programa nuclear do Irã. Mas aí está se buscando um acordo. Mas o acordo, mesmo sendo elogiado por especialistas nucleares e de controle de armas, está muito aquém da meta inicial do Ocidente, de reverter o programa nuclear iraniano. Por isso, ele não resolve a crise, pelo menos compra tempo, durante o qual muita coisa pode acontecer. Semanas difíceis de discussões sobre detalhes estão por vir, mas se for implementado na íntegra, restringirá o programa nuclear do Irã por cerca de 10 a 15 anos. É aquela história assim, aceita-se o programa nuclear para produzir eletricidade, mas não para armas atômicas, né? Tanto é que existe lá, a reportagem agora, de abril de 2015, existe um acordo chamado TNP, que é o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. O Brasil, por exemplo, tem programa nuclear. E o Brasil não sofre essas ameaças. Por quê? Porque o Brasil é um signatário do TNP. Agora, também não é que o TNP seja essa maravilha toda, né? Porque o TNP tem uma coisa meio injusta, meio assim, os países que não têm arma nuclear não podem fazer. E os que têm vão desarmar as suas. No final, eles não desarmam, fica sendo quase que um direito à exclusividade da arma nuclear de quem tem. Mas, enfim, é a ordem internacional que você tem hoje. E o Irã, nesse momento, ele está dando uma degelada nas suas relações, né? Sempre, ou pelo menos nos últimos anos, muito tensas com o Ocidente. Aí tem uma foto aqui, ó. Quem está aqui é a Hillary Clinton, talvez. O Departamento de Estado foi
dos Estados Unidos foi rápido em publicar uma longa lista que chamou de parâmetros do acordo, num claro esforço de vendê-lo a um Congresso cético. Bom, saí do mundo árabe, saí do Oriente Médio e norte da África, voltei para a África, mas para a África subsaariana. E aqui tem uma foto. 2.000 nigerianos podem ter morrido em um dos piores ataques do Boko Haram. E é importante, pessoal, a gente pensar o seguinte: em vários lugares do mundo de população islâmica está havendo crescimento dessa linha fundamentalista. Quando a gente mostra isso num país da África negra, a Nigéria é a maior população da África, isso é meio impressionante porque na nossa cabeça é meio que assim, duas Áfricas. Joga aqui na tela que eu faço um desenho rapidinho para eles, ó. Na nossa cabeça, assim, duas Áfricas. A África árabe, quem é que seria o ponto de separação? Seria o Saara, e aí haveria aqui essa África árabe, onde está o Egito, onde está a Tunísia, onde está a Argélia, onde está o Marrocos e por aí vai. E a África negra, a África subsaariana, onde está, por exemplo, a Nigéria, Congo, Angola e por aí vai. Mas cuidado, tá? A islamização da África acontece também na África negra. Então a Nigéria, por exemplo, parte da população é islâmica, parte não é. E nessa parte islâmica há também um grupo radical, o Boko Haram. Por que eles toda hora fazem ataque contra garotas? Garotas nas escolas e as meninas são sequestradas. Qual é a leitura fundamentalista deles, de voltar para o fundamento? Essas garotas não têm que estar na escola. Porque lá no século VII as mulheres não iriam estudar porque elas não fariam funções parecidas com a dos homens. É complicado, né? Aí não é uma questão nem de machismo, né? É uma questão assim, porra, o cara quer voltar para o século VII. Tanto é que se pega alguém roubando, corta a mão. Isso não é exatamente a coisa mais moderna que existe, né? Para depois você descobrir, de repente, uma prova que ele não era o culpado, vai fazer o quê? Vai devolver a mão do cara? Então, a discussão para mim não é de machismo ou não machismo. A discussão é por que uma parte numerosa da população de certos países islâmicos querem adotar táticas cada vez mais radicais. E, a grosso modo, que você tem uma frustração com as leis dos homens, com as modernizações, ocidentalizações e a leitura de que na religião é que eu encontro minha solução. E na religião mais radical. Talvez não precise ir tão longe para ver isso, né? Que no Brasil é bom a gente começar a tomar cuidado, né? Começa a pipocar uns casos aí que deixa a gente com alerta ligado. As ruínas da cidade de Baga, na Nigéria, em foto do arquivo, ataque do Boko Haram pode ter matado 2.000 civis. Centenas de corpos permanecem espalhados no meio do mato, em solo nigeriano, após um ataque de terroristas islâmicos em dia de 3 de janeiro. Deve ser português de Portugal isso aqui. A Anistia Internacional disse nessa sexta que o massacre foi o mais letal da história do grupo Boko Haram. Já segundo a agência AF, acho que é uma agência francesa, centenas de pessoas teriam sido assassinadas pela milícia em 2 ataques na cidade de Baga essa semana. O porta-voz do governo, Mike Omeri, disse que os combates continuaram na sexta-feira, na tentativa de recuperar o controle da cidade de Baga, na fronteira com o Chad. Isso é, você vê, uma coisa que a gente tinha visto lá no Oriente Médio, né? As fronteiras não são respeitadas, porque esses movimentos não enxergam esses estados nacionais como algo consolidado, ou como algo que tenha que ser respeitado. Onde os insurgentes tomaram uma base militar em 3 de janeiro e atacaram novamente na quarta-feira. As forças de segurança têm respondido rapidamente e utilizado recursos significativos, além de realizar ataques aéreos contra os militantes, afirmou Omeri em um comunicado. Chefe do distrito Baba Abba Hassan informou que a maioria das vítimas são crianças, mulheres e idosos que não conseguiram correr rápido o suficiente quando os insurgentes invadiram Baga. Que inferno isso, né? Disparando granadas e fuzilando os habitantes. Reportagem agora de janeiro de 2015 do Globo. A carnificina humana perpetrada pelos terroristas do Boko Haram em Baga foi enorme, lamentou a agência Associated Press Mohamed Abagava, porta-voz de um grupo de civis que luta contra o Boko Haram. Aqui uma imagem da Nigéria, que remete a uma situação, na verdade, da África, né? A Nigéria, como eu te disse, é a maior população africana, são 170 milhões, é possível, inclusive, que a população da Nigéria supere a população brasileira nos próximos 20 anos, porque a população deles tem um nível de crescimento populacional bem superior ao nosso. O Brasil está envelhecendo, na verdade a mulher brasileira tem cada vez menos filhos, e a Nigéria continua numa fase lá de crescimento de 2% ao ano, ou algo parecido. Tá? Então é uma enorme população.
Agora a questão é, quando você vai olhar quem é a população nigeriana, o que a gente percebe aqui é uma coisa comum aos países da África, que na verdade a ideia é a seguinte, cadê os nigerianos, os 170 milhões? Aí você vai olhar, parte dos nigerianos é Hausa Fulani, esses aqui são muçulmanos. Tanto é que a base do Boko Haram está aqui, ó, porque eles são islâmicos, são muçulmanos. Mas você pega outras partes da Nigéria, a população é Yorubá, a população é Ibo, eles são animistas, né? Uma outra religião, tem cristãos. Por que eu tenho tantos povos diferentes ali? Eu tenho que remeter à colonização. Quando houve a colonização dos países africanos, misturaram, os europeus misturaram propositalmente tribos diversas, de preferência adversárias. Pô, mas que sacanagem. Não, não é sacanagem, cara, assim, é pragmatismo. Se esses povos estão lá divididos entre si, eles não vão questionar a liderança do colonizador. Agora, o que acontece? Países com grande pobreza, com grande instabilidade, parte dessa população vê na religião radical a solução. Eu estou batendo o tempo todo nessa tecla para ver que, no fundo, o radicalismo religioso é meio que consequência. Por isso que o grande ataque ocidental não resolve. Ele, no fundo, ele acaba estimulando mais crescimento desse tipo de movimento. Bom, vamos lá. Aqui eu botei um mapa da África inteira. A África não é um favorito meu na prova, já falei da África do Sul aqui nos BRICS, mas só para lembrar isso, assim, são 55 países. Em teoria, essa lua e essa estrela que você vê aqui, ó, no Marrocos, na Argélia, na Líbia, no Egito, no Sudão, é para mostrar a área que é árabe muçulmana. Mas o islamismo avança. Ele avança aqui pela Somália. Aqui há um outro movimento chamado Al-Shabaab. Esse que entrou numa universidade no Quênia, lembra? A universidade no Quênia foi lá e também matou uma galera. Você vê, olha quantos movimentos. A gente falou do Estado Islâmico, aí a gente falou agora do Boko Haram, na Nigéria. Aí você tem esse Al-Shabaab na Somália. Tem o Talibã, lembra daquela menina que ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2014? A Malala, que estava numa van indo para a escola. E os caras do Talibã chegaram e encontraram dando tiro na cara da garota, porque garota não tinha que ir para a escola. Então, é o que eu estou falando, no estilo de prova de vocês, me parece que, em vez de ser um movimento isolado, o que eles tendem a fazer é citar o movimento e trabalhar uma causalidade. Coisa bem geral, na linha do frustração com essas regras humanas, com esse lado laico, e vendo na religião a solução. Agora, olhando o mapa da África, a gente percebe que a gente tem essa questão nessa África árabe islâmica e tem outras questões na África subsaariana. Qual aparentemente é a solução? Bom, como eu te falei, a grande liderança regional da África é a África do Sul. É a liderança regional. E essa liderança regional, à medida que já não tem apartheid há mais de 20 anos, à medida que ela consegue se consolidar de maneira democrática, pode vir a ser o país que determina a maior estabilidade aí. Para o Brasil é fundamental. A gente não tem muita essa leitura geopolítica, mas tem que pensar que tem o Brasil com um enorme litoral atlântico e do outro lado é a África, cara. Não tem como ter uma visão geopolítica do mundo sem considerar Atlântico. Tem alguns países da África que para a gente são fundamentais. Pensa em Angola, pensa em Moçambique, com língua portuguesa, com grande entrada de novelas brasileiras, empresas brasileiras lá, como a Petrobras, entendeu? Mas efetivamente você acaba tendo uma instabilidade muito grande na África, porque o processo de colonização determinou características estruturais. Volto a dizer para a gente finalizar. Esse crescimento do radicalismo islâmico, seja no mundo árabe ou no Oriente Médio ou Norte da África, no mundo árabe, seja na África, ele tem muito a ver com uma série de frustrações. Eu vou fazer o seguinte, meu tempo está acabando. A gente vai reiniciar na aula 2 por aí, porque eu quero falar um pouquinho do Charlie Hebdo, quero falar dos atentados na França, e a gente continua falando um pouco mais dessa linha religiosa para falar de outros pontos geopolíticos, ok? Pessoal, é isso aí, um abraço, prazer em conhecê-los, até a próxima, felicidades.